O Guarani, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 2. Preparativos. Ao tempo que Dom Antônio de Mariz e seu filho conversaram no gabinete, Peri examinava as suas armas, carregava as pistolas que sua senhora lhe havia dado na véspera e saía da cabana. A fisionomia do selvagem tinha uma expressão de energia e ardimento que revelava resolução violenta, talvez desesperada. O que ia fazer, nem ele mesmo sabia. Certo de que o italiano e seus companheiros se reuniriam naquela manhã, contava, antes que a reunião se efetuasse, ter mudado inteiramente a face das coisas. Só tinha uma vida, como dissera, mas essa, com a sua agilidade e a sua força e coragem, valia por muitas. Tranquilo sobre o futuro, pela promessa de Álvaro, não lhe importava o número dos inimigos. Podia morrer, mas esperava deixar pouco ou talvez nada que fazer ao cavalheiro. Saindo de sua cabana, Peri entrou no jardim. Cecília estava sentada num tapete de peles sobre a relva e amimava ao seio a sua rolinha predileta, oferecendo os lábios de carmim às carícias que a ave lhe fazia com o bico delicado. A menina estava pensativa. Doce melancolia desvanecia a vivacidade natural de seu semblante. Tu estás agastada com Peri, senhora? Não, respondeu a menina, fitando nele os grandes olhos azuis. Não quiseste fazer o que eu pedi. Tua senhora ficou triste. Ela dizia a verdade, com a ingênua franqueza da inocência. Na véspera, quando se tinha recolhido, enfadada pela recusa de Peri, ficara contrariada. Educada no fervor religioso de sua mãe, embora sem os prejuízos que a razão de Dom Antônio corrigira no espírito de sua filha, Cecília tinha a fé cristã em toda a pureza e santidade. Por isso se afligia com a ideia de que Peri, a quem votava uma amizade profunda, não salvasse a sua alma e não conhecesse o Deus bom e compassivo a quem ela dirigia suas preces. Conhecia que a razão, porque sua mãe e os outros desprezavam o índio, era o seu gentilismo. E a menina, no seu reconhecimento, queria elevar o amigo e torná-lo digno da estima de todos. Eis a razão por que ficara triste. Era a gratidão por Peri, que defendera sua vida de tantos perigos e a quem ela queria retribuir, salvando a sua alma. Nesta disposição de espírito, seus olhos caíram sobre a guitarra espanhola que estava em cima da cômoda e veio-lhe vontade de cantar. É coisa singular como a melancolia inspira. Seja por uma necessidade de expressão, seja porque a música e a poesia suavizam a dor. Toda criatura triste acha no canto um supremo consolo. A menina tirou ligeiros prelúdios do instrumento enquanto repassava na memória
as letras de alguns solaus e cantigas que sua mãe lhe havia ensinado. A que lhe acudiu mais naturalmente foi a chácara que ouvimos. Havia nessa composição uns longes, quer que seja que ela não sabia explicar, mas ia com seus pensamentos. Quando acabou de cantar, levantou-se, apanhou a flor de peri que tinha tirado ao chão, deitou-a nos cabelos e, fazendo a sua oração da noite, adormeceu tranquilamente. O último pensamento que rogou a sua fronte alva foi um voto de gratidão pelo amigo que lhe salvara a vida naquela manhã. Depois, um sorriso adejou sobre seu rosto gracioso, como se a alma, durante o sono dos olhos, viesse brincar nos lábios entreabertos. O índio, ouvindo as palavras que acabava de proferir Cecília, sentiu que, pela primeira vez, tinha causado uma mágoa real à sua senhora. Tu não entendeste Peri, senhora? Peri te pediu que o deixasses na vida em que nasceu, porque precisa desta vida para servir-te. Como? Não te entendo. Peri, selvagem, é o primeiro dos seus. Só tem uma lei, uma religião. É sua senhora. Peri cristão será o último dos teus. Será um escravo e não poderá defender-te. Um escravo? Não, serás um amigo, eu te juro, exclamou a menina com vivacidade. O índio sorriu. Se Peri fosse cristão e um homem quisesse te ofender, ele não poderia matá-lo, porque o teu Deus manda que um homem não mate outro. Peri selvagem não respeita ninguém. Quem ofende sua senhora é seu inimigo e morre. Cecília, pálida de emoção, olhou o índio, admirada, não tanto da sublime dedicação, como do raciocínio. Ela ignorava a conversa que o índio tivera na véspera com o cavalheiro. Peri te desobedeceu por ti somente. Quando já não correres perigo, ele virá ajoelhar a teus pés e beijar a cruz que tu lhe deste. Não fica zangada. Meu Deus! Murmurou Cecília, pondo os olhos no céu. É possível que uma dedicação tamanha não seja inspirada por vossa santa religião? A alegria serena e doce de sua alma irradiava na fisionomia encantadora. Eu sabia que tu não me negarias o que te pedi. Assim não exijo mais, espero. Lembra-te somente que no dia em que tu fores cristão, tua senhora te estimará ainda mais. Não ficas triste? Não, agora estou satisfeita, contente, muito contente. Peri quer pedir-te uma coisa. Dize, o que é? Peri quer que tu risques um papel para ele. Riscar um papel?
como este que teu pai deu hoje a Peri. Ah, queres que eu escreva? Sim. O quê? Peri vai dizer. Espera. Ligeira e graciosa, a menina correu à banquinha e, tomando uma folha de papel e uma pena, fez sinal a Peri que se aproximasse. Não devia ela satisfazer os desejos do índio como este satisfazia as suas menores fantasias? Vamos, fala que eu escrevo. Peri a Álvaro, disse o índio. É uma carta ao senhor Álvaro? Perguntou a menina corando. Sim, é para ele. Que vais tu dizer-lhe? Escreve. A menina traçou a primeira linha e depois, por pedido de Peri, o nome de Loredano e dos seus 2 cúmplices. Agora, disse o índio, fecha. Cecília selou a carta. Entrega à tarde. Antes não. Mas que quer isto dizer? Perguntou Cecília, sem compreender. Ele te dirá. Não, que eu... A menina balbuciou, corando estas palavras. Ia dizer que não falaria ao cavalheiro e arrependeu-se. Não queria revelar a Peri o que se tinha passado. Sabia que se o índio suspeitasse da cena da véspera, odiaria Isabel e Álvaro só por lhe terem causado um pesar involuntário. Enquanto Cecília, confusa, procurava disfarçar o enleio, Peri fitava nela o seu olhar brilhante. Mal pensava a menina que aquele olhar era o adeus extremo que o índio lhe dizia. Mas, para isto, fora preciso que adivinhasse o plano desesperado que ele havia concebido de exterminar naquele dia todos os inimigos da casa. Dom Diogo entrou nesse momento no quarto de sua irmã. Vinha despedir-se dela. Quanto a Peri, deixando Cecília, dirigiu-se à escada e achou os mesmos vigias, que depois embargaram a passagem de Rui Soeiro. Não se passa, disseram os aventureiros cruzando as espadas. O índio levantou os ombros desdenhosamente. E antes que as sentinelas voltassem a si da surpresa, tinha mergulhado sob as espadas e descido a escada. Então ganhou a mata, examinou de novo as suas armas e esperou. Já estava cansado quando viu passar a pequena cavalgata. Peri não compreendeu o que sucedia, mas conheceu que o seu plano tinha abortado. Foi ter com Álvaro. O cavalheiro explicou-lhe como se aproveitara da ida de Dom Diogo ao Rio de Janeiro para expulsar o italiano sem rumor e sem escândalo. Então, o índio, por sua vez, contou ao moço o que tinha ouvido na Touça de Cardos, o projeto que formara de matar os 3 aventureiros naquela manhã e, finalmente, a carta que lhe escrevera por intermédio de Cecília para, no caso de sucumbir ele, saber o cavalheiro quem eram os inimigos. Álvaro duvidava ainda acreditar em
tanta perfídia do italiano. Agora, concluiu Peri, é preciso que os dois também saiam. Se ficarem, o outro pode voltar. Não se animará, disse o cavalheiro. Peri não se engana. Manda sair os dois. Fica descansado. Falarei com Dom Antônio de Maris. O resto do dia passou tranquilamente. Mas a tristeza tinha entrado nessa casa ainda na véspera, tão alegre e feliz. A partida de Dom Diogo. O temor vago que produz o perigo quando se aproxima. E o receio de um ataque dos selvagens preocupavam os moradores do Paquiquer. Os aventureiros, dirigidos por Dom Antônio, executavam trabalhos de defesa, tornando ainda mais inacessível o rochedo em que estava situada a casa. Uns construíam paliçadas em roda da esplanada. Outros arrastavam para a frente da casa uma colubrina que o fidalgo, por excesso de cautela, mandara vir de São Sebastião havia 2 anos. Toda a casa, enfim, apresentava um aspecto marcial que indicava as vésperas de um combate. Dom Antônio preparava-se para receber dignamente o inimigo. Apenas em toda esta casa, uma pessoa se conservava alheia ao que se passava. Era Isabel, que só pensava no seu amor. Depois de sua confissão, arrancada violentamente ao seu coração por uma força irresistível, por um impulso que ela não sabia explicar, a pobre menina, quando se vira só no seu quarto, à noite, quase morreu de vergonha. Lembrava-se de suas palavras e perguntava a si mesma como tivera coragem de dizer aquilo, que antes nem mesmo os seus olhos se animavam a exprimir silenciosamente. Parecia-lhe que era impossível tornar a ver Álvaro sem que cada um dos olhares do moço queimasse as suas faces e a obrigasse a esconder o rosto de pejo. Entretanto, nem por isso seu amor era menos ardente. Ao contrário, agora é que a paixão, por muito tempo reprimida, se exacerbava com as lutas e contrariedades. As poucas palavras doces que o moço lhe dirigia, a pressão das mãos e o aperto rápido sobre o coração de Álvaro num momento de alucinação, passavam e repassavam na sua memória a todo momento. Seu espírito, como uma borboleta em torno da flor, esvoaçava constantemente em torno das reminiscências ainda vivas, como para lhe libar todo o mel que encerravam aquelas sensações, as primeiras de seu infeliz amor. Nesse mesmo dia de segunda-feira à tarde, Álvaro encontrou-se um momento com Isabel na esplanada. Ambos ficaram mudos e coraram. Álvaro ia retirar-se. Senhor Álvaro, balbuciou a moça trêmula. Que quereis de mim, dona Isabel? Perguntou o moço perturbado. Esqueci-me o restituir-vos ontem o que não me pertence.
É ainda esse malfadado bracelete? Sim, respondeu a moça docemente. É este malfadado bracelete. Cecília teima que é ele vosso. Se meu é, vos peço que o aceites. Não, senhor Álvaro, não tenho direito. Uma irmã não tem direito de aceitar a prenda que lhe oferece seu irmão? Tendes razão, respondeu a moça suspirando. Eu o guardarei como lembrança vossa. Não será adorno para mim, senão relíquia. O moço não respondeu. Retirou-se para cortar a conversa. Desde a véspera, Álvaro não podia eximir-se à impressão poderosa que causara nele a paixão de Isabel. Era preciso que não fosse homem para não se sentir profundamente comovido pelo amor ardente de uma mulher bela e pelas palavras de fogo que corriam dos lábios de Isabel, impregnadas de perfume e sentimento. Mas a razão direita do cavalheiro recalcava essa impressão no fundo do coração. Ele não se pertencia. Tinha aceitado o legado de Dom Antônio de Maris e jurado dar a sua mão a Cecília. Embora não esperasse mais realizar o seu sonho dourado, entendia que estava vigorosamente obrigado a sujeitar-se à vontade do fidalgo, a proteger sua filha, a dedicar-lhe sua existência. Quando Cecília o repelisse abertamente e Dom Antônio o desobrigasse de sua promessa, então seu coração seria livre, se não estivesse morto pelo desengano. O único fato notável que se deu nesse dia foi a chegada de 6 aventureiros das vizinhanças, que, prevenidos por Dom Diogo, vinham oferecer seus serviços a Dom Antônio. Chegaram ao lusco-fusco. À frente deles vinha o nosso conhecido Mestre Nunes, que um ano antes dera hospitalidade no seu pouso a Frei Ângelo de Luca. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!